Certo dia, enquanto caminhava pela rua, uma mulher que não era da minha igreja se aproximou e, usada por Deus, me disse: Deus vai te fazer uma atalaia dele. Com 16 anos e já 3 anos de envolvimento no ministério, finalmente entendi que até aquele momento não sabia o que era conversão de verdade. Agora, as promessas de Deus começaram a se revelar para mim. Enquanto estava no meu quarto, ouvi uma voz suave e me aproximei para encontrar Jesus, que já me esperava. Juntos, descemos ao inferno. Lá, vi um homem rico queimando no fogo. Jesus pediu que ele explicasse por que estava ali. O homem respondeu: Meu dinheiro me prendeu às coisas materiais. Quanto mais eu tinha, mais queria gastar em luxos, prazeres e mulheres. Nunca sobrava tempo para ir à igreja, pois a riqueza me proporcionava conforto e bem-estar. Viajava o mundo todo, mas nunca me lembrava de Deus. O dinheiro sempre foi mais importante para mim do que Jesus. Isso me levou a esquecer de Deus e me impediu de alcançar a salvação. Preferia as riquezas passageiras da terra às eternas do céu. Quem desce a este lugar não tem mais esperança. Contemplei no inferno o sistema carcerário que parece com celas de prisões das cadeias da terra. As almas são torturadas dentro de suas celas. Elas estão aguardando o juízo final, vivendo em dolorosa tortura. Jesus disse: Serva, o pecado do mundo aprisiona as pessoas. Quem não sacrificar os desejos da carne e não crucificar o pecado, acabará vindo para este lugar. Diga aos desviados que caíram na fé para refletirem sobre suas vidas, analisarem onde erraram e voltarem de onde pararam. No mundo há muita divisão entre cor, raça, povos, religiões, ricos, pobres, línguas, e não há união entre eles. Em minha igreja não há união para me adorar. Até o inferno faz o seu papel de unir pobres com ricos. E todos os povos, línguas e religiões estão unidos nesse lugar de tormento. Também vi no inferno aqueles que idolatravam dinheiro e bens materiais. Entre eles, estavam líderes influentes como presidentes, juízes, governadores, reis, imperadores, banqueiros e empresários. Todos esses negligenciaram ajudar os pobres e morreram sem levar nada consigo, deixando suas fortunas na terra. Agora, compartilham a mesma miséria eterna. Tanto ricos quanto pobres sofrem igualmente ali, sem qualquer superioridade. Um deles gritou dizendo: Eu daria toda a minha riqueza na terra para viver uma vida miserável lá. Eu queria voltar para a terra e ser a pessoa mais desprezada lá do que ficar nesse lugar de tormento. Deixa-me voltar à terra e ser um mendigo comedor de lixo, mas não me deixa ficar aqui. Fale para as pessoas da terra não se apegarem ao dinheiro e ajudar os pobres. Ao ver aquele homem implorando para voltar à terra, foi tão triste. Eles se arrependem tarde demais. No inferno não há separação de classes entre ricos e pobres. Todos se misturam naquele lugar. Eu vi pobres, ricos, negros, pardos, brancos e morenos, todos no mesmo lugar. Todas as religiões, culturas e línguas estão naquele lugar. Pessoas desde o tempo de Abraão e de várias épocas chegando até os nossos dias. Jesus me levou em um lugar no inferno onde vi um homem mendigo. Jesus disse: Enviei o meu servo a esse homem, e todos os dias ele levava comida e suco. A palavra foi pregada, mas ele não quis entregar sua vida a mim e amanheceu morto por causa do frio. O cobertor que esse homem ganhou não foi o suficiente para lhe proteger do frio. O mendigo gritava e dizia: Eu não mereço esse lugar por viver uma vida miserável na terra. Eu mereço o céu. Isso não é justo. Esse mendigo tentava se justificar que não merecia o inferno por viver uma vida pobre e miserável na terra. O Senhor me mostrou cristãos no inferno em vários tipos de prisões. Isso significa que não foram libertos. Eles se esqueceram de santificar as suas vidas, olhando para as falhas dos outros. Eles diziam: a mulher do pastor não santifica, então não precisamos se santificar. Eles sabiam que era pecado, e mesmo assim quiseram se espelhar em seus líderes. Eles, quando eram vivos, diziam entre eles: vi o pastor caminhando de shorts e camisa sem manga. Se fosse pecado, ele não andaria assim. Até a sua filha vai à praia de biquíni.
O outro grupo não santificava as suas vidas e viviam acusando e julgando os ímpios, dizendo que vão para o inferno. Contemplei um pastor no inferno por tolerar o pecado em sua igreja. Ele sabia do pecado do povo e mesmo assim não corrigiu o rebanho. Jesus disse que tocou várias vezes no coração dele para pregar a santidade, mas ele resistiu o Espírito Santo. Usou até um servo para falar para ele pregar. Ele não se arrependeu e não deu ouvido, sendo rebelde até que a paciência de Deus chegou ao limite. A morte tocou nele por escolher andar nas trevas, rejeitando a verdade. Eu vi uma mulher no inferno que não se converteu a Jesus por enxergar defeitos em todas as igrejas. Ela andava em uma igreja muito liberal e se sentiu envergonhada, pois dizia que o povo não se converteu por ser igual aos que estão no mundo. Depois ela foi para uma igreja rígida e não suportou a doutrina. Ela disse que era a doutrina do homem e não precisava de tudo aquilo. Ela morreu sem assumir o compromisso da salvação. O tempo passou, a morte chegou e ela está no inferno. Jesus me mostrou cristãos no inferno que, ao invés de ajudar os desviados a voltar, condenaram eles, fazendo-os se afastarem mais do caminho de Jesus. Quando os desviados saíram da igreja, esses cristãos falaram mal deles e os criticaram. Os desviados magoados nunca mais voltaram para o caminho de Jesus e prometeram nunca mais pisar os seus pés em qualquer igreja. Esses cristãos que fizeram isso estão no inferno. O Senhor Jesus me mostrou um pastor no inferno por amaldiçoar um cristão que saiu da sua igreja para ser membro de outra. Não devemos amaldiçoar aquilo que Deus criou, que é a sua imagem. Eu vi uma moça no inferno por se masturbar. Às vezes ela manuseava objetos para sentir prazer. Eu vi um cristão que fazia tatuagem em seu corpo por não achar que é pecado. O demônio da tatuagem saiu com a mesma aparência do desenho e começou a torturar esse rapaz no inferno. O demônio também tinha uma tatuagem e parecia uma fera. Satanás estava assentado no seu trono. Ele estava elegante, mas de repente aquela capa de boa aparência caiu e se transformou em um monstro horrível. E quando ele olhou para os cristãos sofrendo no inferno, deu uma gargalhada espantosa. Ele estava feliz. Ele disse aos demônios: Estamos vencendo a igreja. Veja a minha vitória. Olha quantos cristãos estão nesse lugar. São os nossos prêmios. A batalha por levar essas almas foi difícil, mas conseguimos. Satanás deu ordem para um demônio terrível ir à igreja. O objetivo é trazer aquelas almas ao inferno. Um demônio feio de 3 metros se levantou e subiu à terra. O Senhor Jesus me mostrou cristãos no inferno por cometer pecados em oculto sem ninguém saber. Esse grupo de cristãos esconderam os pecados dos seus pastores para não serem corrigidos, mas de Deus não puderam esconder. Jesus me mostrou a terra. Eu vi milhares de olhos de fogo espalhados pelos 4 cantos do mundo. Esses olhos não fechavam e estavam observando tudo. Jesus disse: Os olhos de Deus estão por toda a terra e nada poderá ser escondido de mim. As pessoas e as leis da terra são injustas. Inocentes pagam por crimes por falta de provas, mas a lei de Deus é justa e a sua medida é certa. Jesus me mostrou o lugar dos falsos profetas e fundadores de seitas. E do outro lado desses fundadores eu vi milhões de pessoas que eles trouxeram ao inferno por causa das suas seitas. Essas pessoas amaldiçoavam os fundadores das seitas por terem jogado eles no inferno. Eu vi no inferno a profetisa Ellen White. Jesus disse: Ela está aqui nesse lugar por inventar heresias. Profetizou mentiras e ainda tinha ligação com os satanistas que ajudaram o seu ministério a crescer. Ainda ensinou os seus membros a guardar o sábado, pisando na minha graça. Aquele que quiser viver na lei que nunca peque, foi para isso que eu fui sacrificado. Quem escolher viver na lei, terá que se salvar por ela sem cometer nenhum pecado igual a mim. Todas as seitas que rejeitam a minha graça, rasgam o contrato da nova aliança. Quem viver no contrato da velha aliança será amaldiçoado e irá para o inferno. Essa mulher que está vendo, ela mentiu dizendo que não existe o inferno, e agora está nele. A semente que essa mulher plantou no passado ainda produzem desgraça e perdição aos que acreditam em seus ensinos. Eu vi como os demônios atormentavam aquela mulher. Quanto mais almas desciam ao inferno por causa do seu ensino, mais ela era atormentada. Desde a fundação da sua seita até agora, milhões de almas estão vindo para o inferno. Jesus disse:
Testemunhe para mais almas para que venham se salvar.